Olá, mamães, bom dia! Hoje a gente está aqui, eu sou a Luísa Massa, repórter do site bb.com, e hoje a gente está aqui com a doutora Paula Sanches, que é dermatologista aqui de São Paulo. A gente vai responder as dúvidas de vocês sobre a beleza na gravidez, os tratamentos estéticos, o que pode ou não fazer durante os 9 meses. Bom dia, doutora Paula, Bom dia. Obrigada pela presença, por ter vindo até aqui a redação. Doutora, acho que a principal dúvida que as mães têm é sobre os cabelos. Eles ficam mais bonitos durante a gestação? Isso acontece? A unha fica mais forte? Existe alguma coisa hormonal nesse sentido? Então, Luísa, bom dia primeiro a todos, né? A gente vê bastante isso, as mamães durante a gravidez falarem: ai, o meu cabelo tá lindo, meu cabelo tá super viçoso, não tá caindo tanto, eu queria que ele ficasse sempre assim. Isso acontece por um aspecto hormonal mesmo na gestação, né? Durante a gestação a gente tem um aumento da progesterona e o cabelo ele fica mesmo mais bonito. E aí, o que acontece é que depois que a mamãe tem o bebê, uns 2, 3 meses depois, a gente tem uma tendência a ter uma queda de cabelo e isso acaba preocupando. Mas podem ficar tranquilas que essa queda é reversível e isso volta ao normal depois de um tempo. E dá tudo certo. Dá tudo certo. Falando ainda sobre cabelos, outra dúvida que as mães têm é sobre as tinturas. Se pode ou não pintar. Tá. Recentemente, uma mãe fez o exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê, levou ele até o cabeleireiro e a cabeleireira pintou o cabelo dela de acordo com o sexo do bebê. Então, a gente vai ver a foto na tela. Quando ela tirou a toalha do cabelo, o cabelo dela estava tingido de azul e ela receberia um bebê. Pra ela saber o sexo. E isso gerou muitas dúvidas nas mães, inclusive nos comentários das nossas matérias. Pode pintar cabelo ou não? Pode fazer luzes? Nas primeiras 12 semanas, a gente evita qualquer tipo de tintura e etc, porque é o período mais crítico da gestação, é quando o bebê está se formando ainda, né? Então, eu oriento os pacientes a evitarem. Depois das 12 semanas, eu oriento a evitar tintura, porque algumas tinturas que a gente não sabe direito a procedência, tem algumas substâncias que podem passar e fazer mal para o bebê, né? Como o chumbo, por exemplo. Então, eu peço para tentar usar mais tonalizante, rena, que são substâncias que têm uma tendência a prejudicar menos. Agora, reflexo, mecha, essas coisas que a gente faz só alguns centímetros para baixo da raiz, isso pode fazer tomando cuidado para não encostar no couro cabeludo, porque o cabelo em si não tem problema, né? Por que é esse cuidado, doutora? Porque se a tinta encosta no couro cabeludo e ela tem alguma substância que pode passar para o bebê, o couro cabeludo ele é irrigado, né? Isso pode ter uma absorção pelo sangue e chegar no bebê. Então, se a gente aplica só no cabelo, uns 2 centímetros da raiz, não vai chegar no couro cabeludo, não vai chegar no sangue, não vai passar para o bebê. Então, não teria tanto problema, tá? Tudo, assim, a gente está falando de gestação, né? Tudo para a grávida tem pouco estudo, né? Tudo a gente não tem tantos estudos que comprovem isso, que comprovem aquilo. Então, a gente usa do bom senso também, né? E faz uma coisa mais adequada para cada pessoa. Mas, em geral, eu faço isso. Eu acabo orientando nas 12 primeiras semanas não usar nada, porque é um período mais crítico. E, a partir das 12, tentar preferir tonalizante, rena e mechas que não peguem a raiz. Tá. Doutora, e outra dúvida que as mães têm é sobre a escova progressiva. Tá. Ela pode ser feita, não pode ser feita? Existe alguma escova que tem algum componente que seja mais tranquilo? Como que é? Olha, as escovas progressivas eu oriento a não fazer, porque elas vêm desde a raiz, né? E várias delas, mesmo falando que não tem, às vezes tem formol e tudo, então isso pode passar. Então, para tentar deixar o cabelo mais domado, mais liso, eu oriento a fazer coisas mais naturais, hidratação, com queratina mesmo, para selar mesmo a cutícula do cabelo, mas nada que tenha um composto químico que possa ser absorvido pelo couro cabeludo. Eu peço para evitar essas coisas. E aí, de repente, fazer uma escova em casa? Isso, ou fazer no uma salão. escova em casa, no salão, isso não tem problema nenhum. É mais pelas substâncias químicas que podem ser absorvidas toda vez que a gente faz alguma coisa desde a raiz do couro cabeludo. Certo. E, doutora, outras dúvidas que a gente recebeu é sobre a pele da grávida. Ela mancha mais durante a gravidez? O melasma acontece? Como que é?
Sim. Então, do mesmo jeito que a gente fala que os hormônios melhoram, deixam o cabelo mais bonito e mais viçoso, esses hormônios também são responsáveis por aumentar a chance de você ter mancha. Lógico, isso tem uma predisposição de cada mamãe, também tem o componente do sol, que é muito importante, tá? Mas existe sim uma chance maior da gente ter aquelas manchas que a gente chama de melasma durante a gravidez, tá? Então, o que eu oriento os pacientes é proteger muito do sol, tá? Então, passar bastante protetor solar, vitamina C também pode usar chapéu, caso vá para a praia ou caso vá para algum lugar que perceba que o sol está mais intenso, tá? Porque daí a gente já tira o aspecto solar que também tem influência. A parte hormonal não tem como a gente mexer, que está na gestação, e nem a parte genética. Então, a gente tenta proteger do sol aí para evitar o máximo de você ter essas manchinhas, tá? E a gente orienta bastante também, além de usar protetor solar com fator de proteção para UVA e UVB, usar uma cor, tá? Porque a cor, ela protege da luz visível, que é essa luz do dia a dia, que a gente está mesmo dentro dos ambientes. E essa luz visível, ela também piora a mancha. Então, quando a gente usa um protetor solar com cor ou uma base por cima, a gente está protegendo da luz visível em relação à formação de manchas. Então, isso é uma coisa importante para a gente orientar. Falar, né? E então, o protetor solar deve ser usado todo dia, faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol. O protetor solar, ele tem as funções, então, de evitar envelhecimento, de evitar câncer de pele. Então, isso em relação aos raios UVA e UVB. E para a grávida, especificamente, que a gente está falando de mancha, ele também, dentro do próprio ambiente, vai proteger da luz, quando a gente usa com uma cor. Vai proteger dessa luz visível do dia a dia. Então, usar de manhã sempre, se possível reaplicar, isso é importante. A gente já temos perguntas aqui. A Cecília disse o seguinte: estou grávida do segundo filho e percebo um aumento na oleosidade da minha pele e muitos cravos. O que eu posso fazer? Então tá, isso da acne é uma coisa engraçada, porque algumas pessoas referem que a acne piora, outras pessoas acham que a pele mantém, às vezes fica até melhor. Para quem tem isso, existem algumas substâncias que a gente pode usar durante a gestação, tá? O ácido azelaico é uma delas, que vai ajudar a melhorar a oleosidade. Usar um protetor solar que tenha algumas substâncias anti-oleosidade. Lógico, tem que atentar para ver se não tem os ácidos muito concentrados que a gente não poderia usar na gestação, tá? Mas vários protetores anti-oleosidade a gente pode usar na gestação também. E uma coisa que a grávida pode fazer é a limpeza de pele. Então, para os cravinhos, a melhor coisa é ir fazer uma limpeza, sempre prestando atenção, né? Conversando com o profissional, explicando que você está grávida para ele não usar nada que não possa usar na gestação, ácido, etc., né? Mas fazer o preparo da pele, amolecer os cravos e remover os cravos. E associado a isso, você consegue fazer um tratamento, lógico, você não vai usar ácido retinóico, que é uma coisa que não pode usar na gestação, mas com ácidos mais leves e com um protetor solar para controlar a oleosidade. Certo. A Gabriela disse o seguinte: eu queria saber por que dá tanta estria durante a gravidez. Esse é outro tema polêmico, né, doutora? Isso é uma coisa que as pessoas costumam perguntar bastante pra gente, tá? Durante a gestação, a gente tem a pele estica, né? E para pessoas geneticamente predispostas, a pele esticando tanto, ela pode romper. E esse rompimento que dá as estrias, tá? Aí o pessoal pergunta, o que a gente vai fazer na gestação para evitar? Então, primeiro tem o fator genético, que eu já falei que é importante. Então, quem tem propensão a ter estria, então, por exemplo, se você teve estria durante a fase de crescimento, né, estria de crescimento, a chance de você ter estria gravídica é um pouco maior, porque a gente já sabe que você tem predisposição genética a ter estria. E aí, a genética a gente não consegue evitar, né? Sim. Então, o que a gente vai fazer para evitar durante a gravidez? Então, uma coisa importante, tentar manter o peso, manter o ganho de peso dentro do adequado. Lógico, você vai conversar com a sua ginecologista e ela vai te passar um plano saudável, né, de ganho de peso durante a gestação. Então, manter nesse ganho saudável, tentar não engordar muito, porque quando a gente engorda mais, vai aumentar mais a barriga, a coxa, o peito, enfim, as áreas que aumentam durante a gestação, e a chance de você ter uma estria é maior, né? E hidratar muito a pele.
hidratar a pele de fora para dentro, então com os hidratantes, tá? Os hidratantes, existem hidratantes específicos para isso, para gestação, tá? E tomar bastante líquido também, para hidratar de dentro para fora. Muita água. Muita água. Para você que chegou agora, a gente está aqui com a doutora Paula Sanches, que é dermatologista aqui de São Paulo. A gente está falando sobre beleza na gravidez e tirando as dúvidas, então mandem suas perguntas que nós vamos responder. Doutora, a gente já tem outras perguntas. Tá. A Cristina disse que o cabelo dela ficou muito ressecado durante a gestação. A gente falou que o cabelo fica bonito, mas em alguns casos pode acontecer isso? Pode acontecer, na verdade nada disso é 100%, né? Varia de pessoa para pessoa, né? Aí nesses casos, o que a gente vê na verdade é que o cabelo cai menos, ele fica mais cheio, mas pode ficar ressecado. Aí nesses casos você pode fazer hidratação. Hidratação não tem problema fazer durante a gestação, tá? E a hidratação normalmente o produto a gente não aplica até a raiz, normalmente é do comprimento para as pontas. Então se você notar esse tipo de coisa, não é o mais comum, mas pode fazer hidratação, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. A Thalita, perguntando sobre cabelo, perguntou se pode pintar o cabelo na amamentação. Nesse período. Tá, então a mesma coisa. Tudo que você aplicar perto da raiz pode ser absorvido e pode passar no leite. Então, você até pode pintar os cabelos, fazer reflexo, fazer tintura, rena, etc. Mas tem que prestar atenção nos componentes do produto. Se não tem nenhum componente que na hora de passar para o bebê, pode prejudicar o bebê, entendeu? Lógico, depois que o bebê já tá bem formado, já nasceu, a gente se preocupa um pouco menos, mas a gente também não quer que tenha nenhuma substância tóxica absorvida pelo bebê. E várias tinturas tem. Então tem que dar uma boa olhada no rótulo, conversar com o cabeleireiro, ver se a tintura, uma tintura mais natural, entendeu? Isso é importante de ver. E a gente tem outra dúvida. Se tem algum óleo específico para estrias, para evitar as estrias? Tá. Então, assim, essa coisa do óleo, do hidratante, é uma coisa, assim, que a gente fala bastante, porque a maioria das pessoas não sabem isso, mas o óleo, ele acaba não hidratando a pele, ele não hidrata por si só, porque o óleo, ele tem uma molécula muito grande que não penetra. Então, o que ele faz é selar a pele, deixar ela mais macia, mais maleável e evitar a perda da hidratação. Então, se você já está com a pele hidratada, o óleo evita que essa hidratação se perca, porque ele cria uma barreira. Só que o óleo sozinho não hidrata, tá? E o que ajuda na prevenção das estrias é predominantemente a hidratação. Então, se você só passar óleo, não vai adiantar tanto, tá? Lógico, não vai te fazer mal, mas talvez não te faça tão bem. Então, o ideal, você pode usar os óleos, inclusive hidratante à base de óleos, hidratante que tenham os óleos, são muito bem-vindos, mas tem que hidratar a pele com hidratante mesmo, porque os hidratantes, eles de fato hidratam. E aí, a melhor hora para passar o produto é após o banho, porque a penetração é maior, tá? Então, você pode usar os óleos, hidratante com componentes de óleo são ótimos, mas só os óleos, eles não vão hidratar a pele. Isso é uma coisa que as pessoas não têm muito noção e que é importante falar. É importante deixar claro. Tá, então... Tá. Nós temos outra dúvida da Érica. Existe uma listinha de compostos químicos que não devemos nos atentar nos que devemos nos atentar nos cosméticos de pele e cabelo para evitarmos complicações na gravidez e na amamentação? Tá. Então, existe, assim, é o que eu falei, existem coisas que não podem, existem coisas que podem. Existem coisas que estão no meio do caminho que a gente não tem estudo, né, que para falar se pode ou se não pode. Então, acaba sendo uma coisa meio médico dependente, entendeu? Eu acabo evitando de usar qualquer coisa que eu ache que possa ter um malefício, mesmo se não tiver comprovação, tá? Porque eu acho que é uma fase curta, é uma fase que a gente não tem por que correr riscos, tá? Mas o que existe que não pode usar, principalmente assim, para mancha, por exemplo, né? A gente vai para os clareadores mais potentes, que é o ácido retinóico e a hidroquinona. Esses não podem usar. A gente não pode usar na gestação. De jeito nenhum. Não pode. As tinturas de cabelo que tiverem chumbo, por exemplo, a gente não pode usar também, tá? Existem alguns produtos que a gente pode usar. Então, por exemplo, o ácido azelaico, pode usar na gestação. A partir da 12ª semana, pode usar um pouquinho de alguns outros ácidos mais leves para ajudar a clarear. Pode usar o Skin Whitening Complex, o alfa-arbutin,
etc. Esses também pode usar durante a gestação para ajudar a clarear. Mas, de maneira geral, os ácidos mais potentes, principalmente o que a gente mais vê, o retinóico e a hidroquinona, que são os clareadores, não pode usar durante a gestação. Esses daí tem que ficar atento. Outros ácidos muito concentrados também não pode usar durante a gestação. De tratamento estético, então não pode fazer radiofrequência durante a gestação, que é uma coisa que as pessoas perguntam, tá? Para flacidez, não pode fazer. Massagens que você vá fazer na região da barriga ou modelador, aquelas que a gente faz com mais força, também não pode fazer. Mas a drenagem está liberada? A drenagem está liberada. A drenagem pode fazer, assim, de preferência a partir da 12ª semana também, que é o 3º trimestre. E ela até ajuda, ela é até benéfica. Tá? Porque as grávidas tendem a inchar muito, inchar muito, então ele ajuda a eliminar os líquidos, então a drenagem é ótima para fazer. Limpeza de pele, que eu falei, também pode fazer, mas aí tem que atentar para os produtos esses produtos que eu falei, tá? Não pode ter, por exemplo, evitar de drogas vasoconstritoras, né? Cafeína, a gente evita também os cremes que tenham esse tipo de coisa, tá? Então mais ou menos sempre importante ficar atento ao rótulo, Fica atento ao rótulo. Se tiver dúvida, pergunta para o médico, tá? Porque isso é uma coisa que às vezes, mesmo os pacientes têm muito mania de entrar no Google, assim, né? De ver. E você vai achar opiniões diferentes, porque aquilo que eu falei, muitas coisas não tem estudo comprovando, sabe? Então, você vai achar... O especialista segue a sua linha. Exatamente. Então, pergunta para o seu médico, discute com ele, vê o que ele acha, põe na balança os prós e os contras. Tem paciente que a gente acaba tendo que abrir uma exceção porque tá com uma acne muito severa, então a gente acaba tendo que entrar com uns peelings bem pontuais. Então, cada caso é um caso, tá? Então, é importante também ter essa discussão com o médico. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da consulta com o dermatologista. A mãe fica grávida, geralmente ela vai, né? Faz o acompanhamento com o ginecologista, mas nem sempre ela vai ao dermatologista. Qual que é a importância dessa consulta, dessa prevenção? Eu acho legal, assim, as grávidas elas estão indo cada vez mais. O que eu acho legal disso é que normalmente as pessoas estão usando já alguns produtos, né? E aí, fiquei grávida, então o que a gente vai poder usar? Então vai na consulta e fala, olha, eu tenho propensão à estria, eu tenho já umas manchinhas que me preocupam, o que a gente pode fazer? Aí a gente vai trocar os produtos, vai tirar os produtos que elas estão usando que não pode, vai colocar os produtos que elas estão usando que pode, tá? Vai orientar, até as 12 semanas você não pode usar isso, depois você pode começar a usar isso, tá? Então a gente vai orientar do rosto, vai orientar essa questão que eu falei do protetor solar, para evitar o melasma. A gente orienta que algumas áreas podem pigmentar, então tem aquela linha que forma aqui no centro mais pigmentada, mas que isso melhora depois. A gente orienta em relação a ganho de peso e estria, prescreve os cremes que tem mais evidência de evitar a estria, porque a gente vê muita coisa aí, né? Mas a gente tem os que tem mais evidência que funcionam. E outra coisa que também é importante, a gente está falando de beleza, mas muitas pacientes que têm muitas pintinhas, as pintinhas elas ficam mais feias na gestação. Isso é uma coisa que a gente vê justamente por conta do aumento hormonal. Então, também, essas pacientes que têm muita pintinha, é legal para a gente manter o segmento. Fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação, exatamente. E aí, depois, quando tiver o bebê, já vir precocemente na consulta para a gente conseguir e já iniciar os tratamentos. Então, o tratamento precoce da estria, mesmo se tiver, tem um resultado muito melhor do que você esperar. Então, teve o bebê, a gente já pode fazer laser para estria, já pode fazer algumas coisas legais. Então, não esperar muito, que o tratamento precoce ele é mais efetivo. Ah, legal. Doutora, a Estela está perguntando se ela pode descolorir os pelos do braço e do buço. Olha, eu peço para evitar de descolorir. Tá, isso é uma conduta porque a descoloração ela tem, os compostos, água oxigenada, etc. Então eu peço para evitar de descolorir para os meus pacientes. Que é melhor. Eu acho melhor. A Priscila perguntou se ela pode usar aqueles aparelhos de depilação que fazem microagulhamento para retirar os pelos.
Olha, eu desconheço esses aparelhos que fazem microagulhamento para retirar o pelo. O que eu sei são os aparelhinhos que realmente arrancam o pelo, né? Então, Gillette, esses aparelhinhos que arrancam o pelo, não tem tanto problema. O que a gente pede para evitar é alguma coisa que você sinta muita dor, porque todas essas coisas que provocam muita dor geram estresse na grávida e podem predispor a trabalho de parto prematuro, esse tipo de coisa. Então, a gente tenta, se for uma coisa muito dolorosa, a gente pede para evitar. Mas as maquininhas que assim, enfim, se a pessoa está acostumada, não sente tanta dor, enfim, aí não tem problema. E a depilação com cera também está liberada? Pode fazer também. A laser, de jeito nenhum? Então, o laser é uma coisa também controversa. Algumas pessoas falam que se for longe da barriga, pode. Eu evito fazer laser na grávida, justamente por causa da luz, do estresse, etc., de poder desencadear algum trabalho de parto prematuro, etc. Então, eu evito. Mas laser não é uma coisa tão bem estabelecida que é contraindicado como a radiofrequência, por exemplo. A radiofrequência não pode fazer. Tá. Doutora, e agora vamos falar um pouquinho sobre maquiagem. Tá. E os produtos que a mãe já costumava usar antes de ter filho, ela pode continuar usando? Existe algum problema na composição? Não tem problema, tá? Pode usar maquiagem. A maioria das maquiagens não tem substâncias que prejudiquem o bebê, tá? Só tomar cuidado, assim, às vezes a pele fica um pouco mais sensível, então tomar cuidado com maquiagem vencida, tá? Esse tipo de coisa. Se perceber que a pele está mais reativa, tentar usar produtos hipoalergênicos, tá? Mas fora isso, não tem problema, pode usar. Continuar normal. Pode usar. Doutora, a Luana perguntou se ela pode ir para a maternidade com esmalte na unha. Eu acho que o esmalte, a unha, também é outra questão que gera dúvida nas mães. Pode usar o esmalte, não tem problema. De novo, se perceber que a pele está mais reativa, preferir os esmaltes hipoalergênicos, mas não tem problema, pode usar. Legal. Doutora, e os cremes que previnem de celulite, eles podem ser usados durante a gestação ou não? Então, vários desses cremes tem cafeína na composição, né? Desses cremes que são usados para tratamento de celulite, então eu prefiro evitar. Tá? Porque dá uma alteração na circulação e tal, então para as grávidas eu prefiro pedir para não passar esses cremes à base de cafeína, e a maioria dos cremes de estria tem, então eu prefiro evitar. Faz um pouquinho de exercício físico, a drenagem linfática pode fazer, são outras coisas que ajudam na celulite e a gente fica mais tranquilo, não fica pensando que estão prejudicando. Doutora, a Tânia perguntou se ela pode continuar usando a vitamina C no rosto durante a gestação. A gente falou um pouquinho sobre isso. Pode, a vitamina C pode usar, não tem problema. Tá? Ela até é boa porque ajuda ela potencializa o efeito do protetor solar, ela ajuda nas manchas, então não tem problema, pode usar. E a Hortência perguntou se ela pode fazer selagem ou progressiva. Ela está com 32 semanas de gestação. A gente já falou sobre isso, mas eu acho importante deixar claro. A progressiva eu peço para evitar de fazer. Tudo que tiver contato com couro cabeludo. A selagem, se for só com queratina e tal, não chegar tanto na raiz, pode fazer. Eu não sei direito como que é a selagem. Depende do... Eu acho que é só no fio, depende do profissional, E a Tânia perguntou se o óleo de rosa mosqueta realmente é bom para evitar as estrias. Então, né, aquilo que a gente comentou, os óleos, eles são bons, eles deixam a pele mais macia, mas se a sua pele não estiver hidratada, ele sozinho não vai ser suficiente. Então, pode usar o óleo, mas usa o hidratante também. Precisa hidratar. Precisa hidratar. Precisa. E a Ana Karina disse o seguinte: meu cabelo está caindo na gravidez, estou com 12 semanas. Ela quer saber por que isso está acontecendo. Acho que isso eu queria ressaltar, doutora. Se o cabelo começar a cair, se perceber que a unha está mais fraca, precisa procurar um profissional, isso um que médico? eu ia falar. Então, assim, os cabelos, eles têm vários motivos que provocam o crescimento, a queda dos cabelos, né? Nada disso que a gente está falando é 100%. Então, tem pessoas que o cabelo vai ficar lindo, a maior parte delas, mas tem pessoas que podem ter queda de cabelo e a gente tem que ver se essa queda de cabelo tem algum outro motivo. Então, normalmente a gente solicita exames, faz um exame do couro cabeludo, vê se tem alguma doença de couro cabeludo, vê se o cabelo de fato está caindo mais. A gente pede alguns exames porque alterações de ferro, de vitaminas, etc., podem levar à queda de cabelo. Então, nesses casos que
o script não é conforme o programado, é importante procurar o especialista sim. Doutora, e para finalizar, nós temos a dúvida da Natália. Ela está perguntando como tratar as manchas escuras após a gestação, as manchas que ficam no rosto. Tá. Então, a gente conversou, né, que essas manchas, elas aparecem, né? E aí, como que a gente vai tratar depois? Então, a gente tem uma infinidade de tratamentos para essas manchas, tá? Durante a lactação, a gente evita ainda algumas substâncias, não da mesma forma, com a mesma restrição durante a gestação, mas a gente evita principalmente no começo, quando a criança está em aleitamento materno exclusivo. Mas tem várias substâncias, vários ácidos que a gente pode usar ainda durante a amamentação. Então, o tratamento ele se baseia basicamente em usar os ácidos em casa, tá? Mais para frente, quando a criança já não estiver mais amamentando, a gente pode fazer peelings mais potentes, tá? E fotoproteção, é um tratamento um pouco mais longo dessas manchas escuras da gestação, mas depois, se a gente começa precocemente após a gestação, a gente consegue clarear bem. É bom a mãe manter o segmento, ir no dermatologista, para dar uma olhada no tipo de mancha que formou. Às vezes não é uma mancha tipo melasma, às vezes é um outro tipo de mancha que é mais fácil de tratar. Começar com os ácidos, enquanto a criança está amamentando exclusivo, com os ácidos mais fracos e depois já passar para os mais potentes e aí a gente tem um resultado legal. Doutora, e a gente falou do protetor solar. Existe algum fator de proteção que as mães devem usar para o rosto? Então, assim, a gente orienta, a orientação básica é de usar sempre o fator de proteção 30 para cima, tá? Para a gente prevenir câncer de pele, para a gente melhorar, prevenir envelhecimento, tá? Se as mães puderem usar um fator de proteção mais alto, melhor, porque a gente quer proteger de mancha. Então, por exemplo, 50 para cima, eu acho que acrescenta para quem quer proteger de mancha, tá? Então, se puder, é uma boa, é o ideal, tá? Sempre ver o fator de proteção, o PPD, que é para UVA, é importante o protetor ter. Hoje em dia a maioria dos protetores tem, tá? E a cor que a gente comentou, que é importante nessa questão da mancha. Legal. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Paula Sanches, que veio até aqui à redação, e de todos vocês que participaram e enviaram as suas dúvidas. A gente vai responder depois nos comentários. Fiquem de olho no Facebook do Bebê, porque toda terça-feira, às 11 horas da manhã, nós teremos um live. Até a próxima!